bem. Então nós aprendemos, formamos, consolidamos e podemos evocar, mas podemos esquecer também. O esquecimento, a imensa maioria das informações são esquecidas. Quem é que faz esse processo de esquecimento? Nós temos uma região no nosso cérebro, que é a parte frontal do cérebro, uma região conhecida como córtex pré-frontal, que ele, na verdade, ele atua como um filtro. Ele vai filtrar o que precisa ser e o que é útil ser armazenado e o que é inútil ou não precisa ser armazenado e pode ser esquecido. Então a gente conserva pequena fração de tudo aquilo que nós somos expostos no dia a dia, tá? Isso é muito importante. Então nós conservamos uma pequena fração de tudo que é exposto. A vida social seria impossível se a gente lembrasse de tudo. Imagina se lembrássemos do grupo enfim, de colegas, de amigos de faculdade, de trabalho ou de infância, de uma discussão que tivemos há muito tempo atrás por algo muito bobo, muito infantil, muito pequeno. Nós não teríamos vida social, provavelmente. Em muitas situações, o cérebro provoca o que é conhecido como repressão. Ou nós conseguimos conscientemente reprimir determinados tipos de memórias que nós não desejamos lembrar. Memórias de humilhação, memórias de situações de perigo, de risco, conteúdos humilhantes, né? Então isso pode ser feito de forma consciente ou inconsciente, tá? Então esse mecanismo é importantíssimo, tá? O esquecimento e o mecanismo de repressão também. E o Harlow e colaboradores em 71 disseram uma frase que eu acho que é uma das frases mais interessantes com relação ao estudo da memória. Talvez o aspecto mais notável da memória seja o esquecimento. Isso é filosófico também, né? Muito bem. Então, como é o procedimento através do qual ocorre a formação dessas memórias e a consolidação? Bom, um aluno do John Lashley, do Carl Lashley, que é o Donald Hebb, ele levou à frente aquela concepção do Lashley de que a memória não era localizada, tá? Que é o ponto que o Lashley acertou. Então, antes mesmo do surgimento do termo das sinapses, o Hebb já propunha o seguinte, que a comunicação entre os neurônios não seria um fenômeno imutável e rígido. Preste atenção nisso. Ele postulou que a comunicação entre os neurônios não seria um fenômeno imutável e rígido. E o Hebb tem razão. O que permite, o que aumenta a nossa capacidade de aprender novas situações e o que aumenta o nosso poder de memorização de uma determinada situação é justamente as sinapses neuronais, os circuitos que participam da formação, da consolidação da memória, elas não serem rígidas. Elas, pelo contrário, são extremamente mutáveis, são extremamente maleáveis. Isso é a base do que a gente conhece hoje, que é um termo importantíssimo para a memória e formação da memória, que é a base da plasticidade sináptica. As sinapses são plásticas, elas conseguem mutar o tempo inteiro, por isso que eu disse que a memória é uma função que ela tem que ser exercitada, ela tem que ser usada. Quanto mais você usa, mais você reforça aquelas sinapses, aquela comunicação das vias neuronais. Quanto mais eu estimular uma memória motora, melhor eu vou executar os movimentos relacionados àquele processo motor, porque mais eu vou reforçar aquela sinapse. Quanto mais eu estudar medicina, mais eu vou saber sobre a medicina, mais eu vou reforçar as vias envolvidas nos conhecimentos linguísticos, visuais, auditivos com relação ao estudo da medicina. Quanto mais eu estudo música, mais eu tenho facilidade em executar os movimentos motores, mais eu tenho acuidade auditiva em relação à música. Então isso é muito importante. Esse estudo do Hebb foi fundamental. E esses mecanismos de plasticidade, eles vão participar tanto para formar quanto para esquecer. Tá? Logicamente que as sinapses, elas são tanto... Aí a fisiologia natural das sinapses nervosas, elas vão ser um processo tanto elétrico quanto químico.
quimicamente falando, qual é o principal neurotransmissor responsável pelo processo de formação e consolidação das memórias? É o glutamato, que é um aminoácido excitatório, é o principal aminoácido excitatório do organismo. Tá? Então, os circuitos responsáveis pelas memórias, circuitos esses localizados no hipocampo, no córtex entorrinal, nas regiões subsequentes, relacionadas com o córtex pré-frontal, elas perpassam por liberação de neurotransmissão glutamatérgica. Claro que tem outros neurotransmissores, dopamina, acetilcolina, mas o glutamato é fundamental. Tá? A base da bioquímica, a base da neurofisiologia por detrás dos processos cognitivos vai passar pela neurotransmissão glutamatérgica. Então, diversos tipos de receptores de glutamato vão estar presentes nessa neurotransmissão. Os receptores AMPA e NMDA vão estar presentes, assim como os receptores metabotrópicos glutamatérgicos. Tá? Então, aqui, os receptores NMDA e os receptores AMPA, os receptores do subtipo kainato e os receptores que são conhecidos como os receptores de baixa afinidade do glutamato, e os receptores metabotrópicos também glutamatérgicos, que vocês podem ver que são 8 subtipos diferentes. Tá? Então, esses receptores vão participar dos processos de plasticidade, vão participar dos processos de formação de memórias de curta duração e muito dos processos de consolidação e formação de memórias de longa duração, que a gente já vai conversar sobre. Um dos principais receptores que participam nas regiões do hipocampo de glutamato são os receptores do subtipo NMDA, que vocês estão vendo ilustrados aqui. Tá legal? Esses receptores, eles contêm um átomo de magnésio bloqueando o canal. Ele é um canal de sódio-cálcio. Pode entrar sódio e cálcio dentro do canal, dentro da célula neuronal. Isso é muito importante. Essa neurotransmissão que eu estou dizendo para vocês, ela está localizada basicamente, como a gente está falando da formação das memórias, no hipocampo, que é no lobo temporal. E numa região particular do hipocampo, que é a região CA1 do hipocampo, que tem a sigla CA1 significa corno de Amon, que era conhecida antigamente. Hoje, região CA1, nós temos a região CA3, o giro denteado, todas essas regiões possuem um grande número de sinapses contendo receptores de glutamato. Tá? Então são canais iônicos. Tá? O canal AMPA é um canal de sódio, o canal NMDA é um canal de cálcio, mas que também passa sódio, e pode ser um canal também que leva potássio para fora da célula. Tá legal? Então essa neurotransmissão glutamatérgica é o processo inicial, o estímulo inicial, que vai levar a alterações dentro da célula. Quando eu tenho ativação do receptor NMDA dentro da célula, isso é importante, eu tenho entrada de cálcio. Ele é um canal que, como eu falei, permite a entrada de cálcio, de sódio e saída de potássio. Então eu tenho entrada de cálcio na célula. Proteínas quinases que são dependentes de cálcio vão ser ativadas. Essas proteínas vão ativar fosfatases. O fosfato vai ativar outras proteínas fosfatases, que vão ativar, por final, a liberação, a síntese, liberação e ativação também de vias, como por exemplo da proteína CREB, que são intranucleares, que ela vai no interior do núcleo proporcionar a síntese proteica. A síntese aumenta um aumento da síntese proteica ou a inibição da síntese proteica, que vai favorecer ou não o processo de plasticidade, o processo de formação ou de esquecimento das memórias, tá certo? Para que eu tenha, e dentro dessa neurotransmissão, eu tenho a formação de um processo chamado-se potenciação de longa duração, é o LTP. O que é o LTP? É exatamente esse procedimento que a gente conversou aqui, entrada de cálcio na célula através do canal de glutamato, a ativação de proteínas quinases dependentes do cálcio, a ativação de vias de fosfatase, de acréscimo de fosfato nas outras proteínas, ativação dessas proteínas, vias de transcrição, fatores de transcrição, que estimulam a síntese, liberação e atividade de proteínas intranucleares, que vão aumentar a síntese de proteínas, a síntese de outros fatores de transcrição, e aumentando
a potenciação de longa duração, o número de sinapses relacionados àquele processo de memória. Então é um processo eletrofisiológico que aumenta a persistência da resposta, quer dizer, o estímulo persiste, aquela sinapse ela se torna, a grosso modo e de forma coloquial dizendo, se torna mais forte porque mais repetição dela ocorre e mais facilmente você se lembra do processo. Ao passo que a depressão de longa duração também é importante, porque muitos processos de memória são feitos com a depressão de longa duração. Por exemplo, processos no cerebelo. Atividades motoras têm muito da depressão de longa duração. O que é a depressão de longa duração? O oposto da potenciação de longa duração. Eu tenho uma redução da síntese, uma diminuição da cascata de cálcio-calmodulina e das proteínas sinase dependentes de cálcio, das fosfoquinases, enfim. Então, eu posso ter uma inibição da resposta sináptica por estimulação repetitiva também. Tá certo? Então, essa potenciação e essa depressão de longo período é que vão possibilitar o processos de formação ou esquecimento das memórias. Tá? Aqui um exemplo, mais uma figura mostrando isso para vocês. Ó. Então, a transmissão basal, observe o número de neurotransmissores liberados e o número de receptores. A partir do momento que eu tenho a indução de uma LTP, de uma potenciação de longa duração, eu tenho um boom de respostas por neurônio pós-sináptico, e aí eu tenho, com certeza, um boom de síntese proteica, com um aumento da expressão de determinado tipo de neurotransmissor, pode ser neurotransmissor glutamatérgico, que é o nosso exemplo, aumenta o potencial excitatório desse neurônio pós-sináptico, e com isso eu potencializo e aumento a resposta dessa sinapse. Ao passo que, se houver um processo de depressão de longa duração, é o contrário, eu tenho uma redução dessa sinapse, desse processo sináptico, uma redução da expressão de proteínas, uma redução da expressão de receptores. Aqui um exemplo de uma LTD, ó. Eu tenho uma redução dessa cascata, ativação de outras proteínas dependentes de cálcio, tá? É uma outra via, mas que também tem a participação no início de receptores de glutamato. Então essa plasticidade desempenha funções importantes plásticas, proporciona mudanças na resposta a estímulos, proporciona a capacidade de, cada vez que nós estamos diante de uma função, experimentamos aquela função repetidas vezes, isso pode reforçar determinado processo ou pode inibir um processo e favorecer outro. Tá? Isso é muito importante. Essas vias são conhecidas de melhor forma na região CA1 do hipocampo. Tá? Claro que para manter não só essa plasticidade, essa potenciação, essa depressão de longa duração, esse processo de formação de memórias, tanto de longa duração, de curta duração, nós também precisamos de fatores que permitam que se mantenha a homeostase neuronal. Desses fatores, um dos principais é o BDNF, tá? Que é um fator conhecido como fator neurotrófico cerebral. Ele regula essa plasticidade sináptica, além de outras funções cognitivas para a sobrevida do neurônio, dos neurônios, das sinapses neuronais. Quando eu tenho, por exemplo, em episódios de depressão, nós temos redução da síntese e atividade do BDNF, com redução das funções neuronais e com redução das sinapses neuronais. Assim como em processos neuroinflamatórios, no Alzheimer, indivíduos que tenham sepse com neuroinflamação e encefalopatia séptica. Tá? Então, nesses indivíduos, nesses processos patológicos, nós temos redução de fatores neurotróficos, com desregulação de plasticidade sináptica, com perda da capacidade de função cognitiva. Tá? Então, é importante demais também ter essas moléculas. O BDNF ele é sintetizado e processado e liberado através do retículo endoplasmático rugoso, encapsulado pelo complexo de Golgi e é liberado numa forma inativa. O plasminogênio, a plasmina, melhor dizendo, o plasminogênio, quando ativado, aquele da cascata da coagulação, a plasmina que é ativada, ela converte o pró-BDNF em BDNF maduro. Esse BDNF tem um receptor próprio, que é o receptor de TRKB, tá? Que vai, uma vez, quando interage com esse receptor próprio TRKB, ele vai aumentar, como vocês podem ver aqui, ó, transcrição, translação, mais BDNF vai ser liberado, vai ser
ativado, e isso vai potencializar uma LTP. Vai auxiliar a potencialização de uma LTP. Ao passo que se eu tenho, e com isso a sobrevivência da célula, ativando vias de cálcio, de fosfolipases, tá? De quinases extracelulares, isso vai ser muito importante. E ao mesmo tempo, se eu tiver uma inibição dessa via do BDNF, se eu não tiver a maturação do BDNF, se ele continuar na forma prematura, nós temos uma via de morte celular, que é a via de eliminação das sinapses, que é a via da LTD, da depressão de longa duração. Tá? Tudo bem até aí? Muito bem, vamos seguindo. Então, esse processo todo, como eu falei, de formação de memórias, aqui um processo de memória de longa duração do lado direito e de memória de curta duração. Há diferenças, obviamente. Eles são processos que hoje a gente sabe, por estudos do professor Ivan Esquerdo e de outros colaboradores, que as memórias de curta duração, elas têm uma via bioquímica diferente e acontecem em paralelo às memórias de longa duração. Tá? A liberação de óxido nítrico, a liberação de cálcio dentro da célula com ativação de calmodulinas dependentes do cálcio, a liberação e atividade de calcineurina nos processos de curta duração, e nas memórias de longa duração é aquilo que eu disse, fatores de transcrição nuclear, como o CREB, vias de MAP-quinase que vão ativar e aumentar a síntese de efetores, aumentando a síntese de BDNF, aumentando a síntese de CREB, aumentando a síntese de proteínas. Quer dizer, eu tenho mais RNA mensageiro, mais síntese proteica, mais receptores expressos na membrana, reforçando e consolidando aquela memória para que ela possa ser evocada mais à frente. Tá? Então, basicamente, nós começamos com, quando crianças, com uma memória idêntica a essa figura, ou muito parecida analogicamente com essa figura, e quando estamos mais velhos, temos aquilo que o Platão tinha dito, registros e marcas pelos processos da vida que passamos, que são as nossas memórias. Isso nos faz ser diferentes de indivíduo para indivíduo. Não só a organização do sistema nervoso central, não só os mais de 80 bilhões de neurônios e 80 bilhões de células da glia. Nós somos as experiências do dia a dia. Então, gêmeos univitelinos, eles não têm os mesmos tipos de memórias e sensações. Eles viveram sensações e têm memórias diferentes, mesmo sendo fenotipicamente iguais, né? Então isso é muito importante. Os neurotransmissores, além do glutamato, que podem facilitar essas vias de registro e de marcação e de formação das memórias, a dopamina, principalmente no córtex pré-frontal, tem um papel fundamental na formação de memórias. Eu já vou dizer qual é a diferença dessas memórias de trabalho, mas facilita memórias de longa duração. A adrenalina, através de receptores beta no hipocampo, facilita a consolidação de memórias. A serotonina inibe a formação de memórias de longa duração. Tá? E o GABA é o principal inibidor. A via GABAérgica, o GABA é o principal aminoácido inibitório do organismo. Ele é o oposto do glutamato. Tá? Até por isso o álcool, que ativa muito as vias GABAérgicas, vai ser um depressor das memórias. Tudo bem, mas eu falei muito de memória de longa, memória de curta, mas como é que eu classifico as memórias? Eu classifico as memórias de duas formas. Eu posso classificar pelo tempo, então, de memórias ultra rápidas, memórias de curta duração e memórias de longa duração, ou pelo tipo. Tá? Então a gente tem uma seleção muito misteriosa das informações. O cérebro, às vezes a gente não lembra da farmácia ou da fisiologia que a gente estudou para a prova de amanhã. Na prova, mas a gente lembra que encontrou um vizinho na rua que era algo totalmente sem nexo de ser guardado, mas de alguma forma o cérebro guardou aquilo, né? Então isso é importante. O esquecimento é a mesma coisa. Então, quer dizer, como é que é feito isso pelo cérebro? O que a gente sabe hoje é que as cargas emocionais, quanto mais uma situação é marcada por emoção, o hipocampo ele se comunica com uma área também muito importante, localizada próxima da região temporal, no lobo temporal, que é a amígdala basolateral. Então, a amígdala, e na região basolateral, é onde eu tenho marcadamente a região da emoção. Então, situações que são mais emotivas
são mais fáceis, e que logicamente tem mais da nossa atenção, são mais fortemente consolidadas. Tá? Por exemplo, se nós formos ao cinema, juntamos todo mundo, fomos ao cinema. No momento que for perguntado para nós, nos for perguntado qual foi o filme, logo depois do filme, e quem participou, qual é o enredo, é possível que a gente lembre até qual foi a máquina que a gente selecionou o ingresso dentro do cinema, ou se for no guichê, qual foi o guichê que a gente comprou. Se passar uma semana depois, talvez a gente lembre o nome do filme, um ator ou uma atriz. Talvez um ano depois a gente mal lembre o nome do filme. Então, as coisas que são... quem viveu, quem era nascido e viveu o 11 de setembro, vai lembrar com certeza o que estava fazendo no dia. Quem viveu a morte do Ayrton Senna vai lembrar com certeza o que estava fazendo no dia. Quem viveu a morte do Kennedy, o assassinato do Kennedy, vai lembrar o que estava fazendo no dia. Então, essas situações muito marcantes, elas são mais facilmente retidas. E elas elas têm um cunho emocional muito grande. Então, com relação à classificação, o tempo de memória, as memórias ultra rápidas são aquelas que servem para dar prosseguimento. São memórias que duram poucos segundos e, por exemplo, são memórias que servem para dar sustentação semântica numa frase. Eu retive a primeira palavra dessa sentença que eu estou fazendo para juntar a segunda, para conseguir a terceira, para fazer um sentido, para isso originar a frase. Se você me perguntar qual foi a primeira palavra que eu disse na frase anterior, eu não vou lembrar. Tá? Isso é uma memória ultra rápida. A memória de curta duração, ela dura de 1 a 3 horas. Tá? Ela precisa de 1 a 3 horas, ela vai ser formada e ela, então ela dura de minutos a horas e ela dá sentido também a, por exemplo, nós estamos chegando para fazer a prova de fisiologia ou de farmacologia na universidade. Encontramos um colega de turma que perguntou o que vai cair na prova. Tá? E nós fizemos esse raciocínio de juntar a primeira palavra, a segunda, o cérebro fez esse raciocínio, ele fez sequências de palavras, formou frases, formou um parágrafo, formou um contexto que respondeu aquilo. Quando a gente entra na sala, então isso eu utilizei a memória ultra rápida. Eu entrei na sala, alguém me perguntou, você encontrou com alguém no corredor? Eu vou dizer, encontrei. Era homem ou mulher? Eu vou dizer, era mulher, era fulana. Então isso foi memória de curta duração. Memória ultra rápida eu já esqueci. Se ele me perguntar o que eu falei exatamente para ela, eu provavelmente não vou me lembrar de quase nada. Ou não vou me lembrar exatamente das palavras que eu falei. E a memória de longa duração no dia seguinte da prova, talvez eu nem lembre o que eu encontrei a fulana, nem lembre que alguém me perguntou se eu tinha encontrado, mas talvez eu só lembre da prova. Talvez nem da prova, talvez eu lembre só das questões difíceis, ou se a prova foi boa, talvez eu lembre que eu me dei bem na prova. Então isso é uma memória de longa duração. Agora, eu posso classificar a memória quanto à natureza. Em memórias declarativas, o que é a memória declarativa? É aquilo que a gente consegue declarar, que eu falo. Por exemplo, ela pode ser dividida em memória episódica ou semântica. Ontem eu fui ao teatro ver Romeu e Julieta. É uma memória episódica. Isso aconteceu ontem. Eu estou declarando isso. Tá? Agora, ontem eu fui ao teatro, que é uma forma de arte, e eu assisti Romeu e Julieta, que foi escrito pelo inglês William Shakespeare. E isso é uma memória semântica. Tá certo? Então, ela também é declarativa, também é explícita. Eu consigo dizer claramente. O estudo da fisiologia é uma memória semântica. A prova de semana passada é uma memória episódica. O que caiu na prova é uma memória semântica. Então, elas andam em conjunto. E eu tenho também uma outra subdivisão que é a memória implícita, ou memória não declarativa. É aquela que eu não consigo dizer, a não ser que eu faça. Por exemplo, memória de procedimento. O que é memória de procedimento? Deixa eu passar o slide para vocês aqui. Amarrar o sapato, andar de bicicleta, nadar. Eu não tenho como dizer isso, eu tenho como mostrar. Eu posso abaixar e amarrar meu sapato. E isso da primeira vez é registrado os movimentos. Após algumas repetições, eu não faço nem consciência que eu estou fazendo aquilo. Como dirigir. Eu não tenho como dizer exatamente o que eu estou fazendo. Eu simplesmente faço. Então, isso o HM, aquele paciente com epilepsia, ele não perdeu. Ele conseguia fazer essas memórias. Porque a gente sabe que esse tipo de memória não é afetado por lesões no lobo temporal.
tá certo? Outro tipo de memória implícita, não declarativa, é memória de perceptual, ou priming, como é conhecido no inglês. O que é? É através de traços você consegue reconhecer, por exemplo, uma figura. Todo mundo sabe quem é Albert Einstein, mesmo que não tenha conhecido pessoalmente, mas pelo menos já devem ter visto alguma foto dele. Então, por exemplo, eu posso pegar essa figura e pegar só esse trechinho aqui. As pessoas que têm contato com as figuras do Einstein vão saber dizer que isso aqui é o Albert Einstein só vendo poucos traços. Outros vão precisar de mais, outros muito mais. Determinadas patologias podem levar a lesões em regiões importantes para essa memória perceptual, mas é uma memória que eu não tenho como dizer, eu não tenho como declarar que acontece. Eu simplesmente olho e falo. Por exemplo, aquele programa Qual é a Música, que existia do Silvio Santos. Uma nota. O que é uma nota? Uma nota vai me, através da minha percepção, do meu canal auditivo, o meu córtex auditivo, as minhas memórias relacionadas hipocampo via córtex auditivo, vão me recordar o sentimento, o momento, a frase, a melodia daquela música. Então, a partir dali, eu sei qual é a música, e eu não só lembro a música, eu não só lembro a melodia, eu lembro contextos. Então, isso é importante. E eu não tenho como declarar isso. Tá certo? Com relação à associação ou não associação, é aquilo que a gente conversou sobre o Pavlov. O condicionamento clássico é associativo, um estímulo incondicionado e um estímulo condicionado. E a natureza não associativa é a habituação ou a sensibilização. Tá certo? E o que é a memória de trabalho? A memória de trabalho, quem é responsável por ela é o córtex pré-frontal. É uma memória filtrada, ela é curta, ela é ultra curta. Tá? E ela serve para quê? Para que eu filtre o que serve e o que não serve, para eu dar prosseguimento numa explicação, como eu estou fazendo, para que eu saiba aonde eu deixei o meu carro quando eu fui ao shopping. Se você me perguntar dentro de horas quando eu saí do shopping, eu não vou lembrar. Ela só serviu para aquilo, tá? E, logicamente, a gente sabe hoje que essa comunicação do hipocampo é feita com outras regiões, tá certo? Então, a partir do hipocampo, com o córtex entorrinal, com a amígdala, a região basolateral, com o córtex motor, com a área pré-frontal, com o lobo da ínsula, enfim, todas essas regiões, núcleo accumbens, com as memórias prazerosas de prazer relacionado com a área tegmental ventral, com a amígdala. Então, todas essas regiões se comunicam com o hipocampo. Então, realmente, a memória ela é distribuída. Ela tem essa distribuição possível, tá certo? Mas uma das principais regiões formadoras é o hipocampo. É a principal região formadora das memórias, tá? E isso, de novo, cada vez que eu uso, eu reforço. E reforçando, eu posso reconsolidar e mais para frente eu posso, sem dúvida nenhuma, lembrar. Tá? Então esse circuito bem complexo, mas que o hipocampo é o centro e a partir dele eu tenho comunicação com outras regiões do córtex e regiões subcorticais em que eu vou ter, claro, a presença do hipocampo como centro. E aí? Como eu sempre faço, tem alguma dúvida? Alguma dívida? Quem quiser procurar mais sobre, procure trabalhos do professor Ivan Esquerdo, aqui do Brasil. É o professor da PUC do Rio Grande do Sul. E ele tem trabalhos excelentes envolvendo esse assunto, livros. Quem tiver a oportunidade, um dos melhores livros para estudar neurociência e neurofisiologia é o Candel. Tá? É um ótimo livro. E procura na internet, obviamente, quem tiver oportunidade. Espero que vocês tenham gostado. Estamos retornando nesse semestre. Quem não se inscreveu no canal, eu vou deixar aqui o linkzinho. Se inscreve no canal. Você recebe tanto a comunicação dos novos vídeos, quanto dos hangouts ao vivo que a gente tem feito, com discussão de artigo, com entrevistas e diálogos com especialistas em determinados assuntos dentro da fisiologia, da farmacologia. Então, se inscreve no canal. É isso. Beijo do magro e até a próxima.